Olá, irmãos, dando continuidade às meditações bíblicas realizadas em 1 Tessalonicenses, nós vamos hoje começar o capítulo 3, ainda falando sobre a ortopatia, esse procedimento correto na vida cristã. Vamos ler o verso 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Paulo começa o capítulo 3 escrevendo para os irmãos ali para mostrar o seu carinho, o seu sentimento que ele tem para com estes irmãos. O apóstolo Paulo está vindo da Macedônia para Acaia. Paulo está indo para a capital, que era Corinto. Só que quando chega em Atenas, Paulo pede que Timóteo volte para Tessalônica, porque ele não podia voltar por questão de perseguição, para que Timóteo pudesse ver como é que estavam os irmãos ali. Então agora ele passa a dizer para a igreja que ele não suportou mais o carinho, a saudade, a preocupação de saber como estava aquela igreja. Meus irmãos, que esse tipo de comportamento ele venha permear os nossos corações. Eu já falei muito sobre isso e como nós estamos falando desse amor pelo ministério, é importante enfatizar sempre. Hoje é muito escasso ver pessoas tão preocupadas com o evangelho, né? Com as pessoas. Paulo demonstra aqui dizendo, olha, eu não suportando mais o cuidado por vós. Esse cuidado do apóstolo Paulo era exatamente sobre a questão do crescimento espiritual dessa igreja. O cuidado aqui, irmãos, está embutido o zelo que o apóstolo Paulo tem pelo evangelho. Por isso ele vai dizer que já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Não é mais a sua vontade. O apóstolo Paulo deixa transparecer que a palavra de Deus de fato conduzia o seu coração, ou seja, orquestrava todo o seu sentimento. Então ele passa a dizer, olha, não suportando mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. O que acontece aqui? O apóstolo Paulo pede que Timóteo voltasse à cidade de Tessalônica para ver como estavam aqueles novos irmãos convertidos, porque Paulo não podia voltar. Ali havia os judaizantes, que guardavam a lei mosaica, e eles tinham o evangelho como uma seita. Então eles queriam realmente acabar com o apóstolo Paulo, matar o apóstolo Paulo. Então Paulo não pôde voltar, mas pediu que Timóteo voltasse. Quando Timóteo chegou lá e viu a sede dos irmãos com o evangelho, a vontade de crescer espiritualmente, quando ele volta para conversar com o apóstolo Paulo, então Timóteo esclarece esse sentimento, e aí quando surge então a primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica, quando Paulo soube de fato que esses irmãos tinham se convertido, como nós já vimos a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da sua esperança. Então ele continua dizendo, fiquei sozinho em Atenas. Então ele achou por bem ficar ali e mandar Timóteo. Amados e queridos irmãos, é isto que faz a diferença no ministério, seja ele na questão pastoral, seja em qualquer liderança da igreja e qualquer outros cristãos, é o amor, a dedicação, a devoção que nós temos. O evangelho, ele tem que ser visto por nós cristãos, irmãos, como prioridade na nossa vida. Logo então, tudo que nós formos fazer tem que ser nessa cosmovisão correta de agradar ao Senhor. O que Deus mais quer de nós, irmãos? Que labutemos na palavra, cresçamos na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo chega no 2 e diz, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortai-vos. Algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, o evangelho, meus irmãos, ele não é uma carreira solo, ou seja, nós somos um corpo. A questão do trabalho coletivo, veja bem, Paulo mandou Timóteo ir enquanto ele ficou em Atenas. Nós temos que entender que nós, como servo de Deus, temos que estar junto. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu sirvo a Deus, eu assisto culto em casa, pela televisão, eu faço minhas orações. Amados, a Bíblia quer que nós nos congreguemos. E congregar não é estar junto no mesmo estabelecimento ali somente. Congregar é manter relacionamento, é compartilhar orações, o lugar, o comprometimento, o envolvimento. Então, congregar envolve exatamente essas aglutinações de valores
em prol do Evangelho. Veja que Paulo cita Timóteo, dizendo: Timóteo foi e eu fiquei. O que nós temos aqui, irmãos? Pessoas comprometidas com o Evangelho. Então Timóteo vai fazer o quê? Ele, benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortai-vos. Ou seja, ele vai continuar falando o que o apóstolo Paulo falou e ao mesmo tempo ele vai dar continuidade a algumas informações, algumas pregações, a alguns ensinos bíblicos, para que o evangelho naquele lugar fique cada vez mais consolidado. Por isso que nós temos os missionários, né? Você tem as frentes de trabalho urbanos, nós temos as frentes de trabalho social, tem o pastor, tem o diácono, tem aquele irmão que ora, tem aquele irmão que coopera financeiramente, tem aquele irmão que faz a visita. Então, notemos, irmãos, que o trabalho na igreja, ele não é centralizado somente numa pessoa. Sabe o que mais enfada uma igreja? É quando tudo está sobre a costa do pastor, né? O pastor tem que fazer tudo na igreja. Não, meus irmãos, nós temos que usar a estratégia que nós vimos, por exemplo, em Moisés. Sabe o que o Senhor disse para Moisés? Moisés, divide as pessoas e os casos mais sérios, Moisés, tu vai resolvendo. Então, o trabalho na igreja, meus irmãos, um trabalho que realmente procure ser zeloso, satisfatório, saudável, ele tem que ser feito com todos, na participação de todos os irmãos. Continuando aqui, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3 ainda, né? A fim de que ninguém se inquiete, veja bem, com estas tribulações. Que tribulações? Os irmãos novos convertidos sabem que o evangelho é do Senhor, só que na cabeça deles, como é que funciona serem perseguidos pelos judaizantes, serem maltratados? Você viu, nós já estudamos sobre isso, que eles tiveram que pagar fianças para não ser preso. Então, se na cabeça de alguém que já tem uma espiritualidade mais madura, já é difícil, né, de associar essa vida cristã com as tribulações da vida, imagine para alguém que é novo convertido. Então, o apóstolo Paulo mandou Timóteo ir lá com os irmãos para ajudar eles a entender que na vida cristã nós também vamos passar por dificuldades, por tribulações, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Irmãos, todo crente, você, eu, todos nós estamos designados para a tribulação. Por quê? Porque como servo de Deus, você vai andar na contramão da ideologia do mundo. Então você vai ser perseguido por não querer estar no meio das orgias, alguém vai lhe chamar de crentinho, santarrão, sabe? A maneira de você se comportar, você vai trazer um desconforto ao mundo. E por sermos crente, você não será entendido pelo seu comportamento. A moça que se preserva para o casamento, o rapaz que se preserva para o casamento que busca alegrar o Senhor e vai se abstrair de algumas coisas desse mundo, as pessoas não vão entender, falar, você não está vivendo, você está vegetando, você não tem alegria, você não tem liberdade, porque o mundo não vai entender, e isso vai ser desgastante em nossos corações, né? As pessoas ficarem sempre te apontando, sempre criticando os seus atos. A vida cristã é assim. Por outro lado, quando as coisas não dão certo, as pessoas vão falar assim, cadê teu Deus? Cadê tu não é crente? Ah, é, porque tu está preocupado. Ou seja, essas coisas vão martelando e vão confundindo, vão trazendo desconforto à nossa alma. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, meu irmão. Se você está passando por algum problema espiritual, confrontação, sendo perseguido, você foi designado para isso, porque você é crente. Logo então, a Bíblia vai dizer que no mundo nós vamos ter aflições. Então não desanime, continue firme. Paulo, quando manda Timóteo para lá, foi para confortar os irmãos sobre essas questões. Eles são novo convertidos e estão lá os judaizantes, perseguindo, maltratando, dizendo para eles que esse não é o caminho, falando que ele tem que guardar o sábado, falando que ele tem que se circuncidar, falando que ele tem que guardar as festas anuais, falando um monte de coisas. Eles estão confusos, estão se sentindo atribulados, ou seja, um desconforto na alma. E Paulo diz, para isto fomos designados. Lembra que Jesus vai dizer? Ele vai dizer que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão, trazer espada. Por quê? Porque o teu comportamento de vida vai causar um desconforto onde você está.
nesse mundo que jaz do maligno. Mas bem-aventurado é vós, quando forem perseguido, caluniado, injuriado pelo nome de Jesus. As perseguições, irmão, elas não podem nos desanimar, pelo contrário, ela tem que nos fortalecer. Quando nós olhamos a igreja primitiva, ali, as igrejas que sofreram as perseguições, se deve lembrar, por exemplo, quando Cristo morre, vai assunto aos céus, desencadeou uma grande perseguição para com a igreja, e foi quando a igreja mais cresceu. Você pode prestar atenção que os irmãos ficaram em Jerusalém, mas conforme a perseguição, até vindo mesmo por causa do apóstolo Paulo, a igreja saiu de Jerusalém e foi para todos os lugares do mundo, onde começou a surgir várias frentes missionárias, várias igrejas. Porque a tribulação, ela nos incentiva a orar mais. A tribulação, ela nos incentiva a santidade. As tribulações, ela nos incentiva a fazer uma autoanálise de nós mesmos. E é quando nós melhoramos, é quando nós crescemos espiritualmente. Por isso Paulo vai usar a expressão designado para isto. Veja o versículo 4. Pois quando ainda estava convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Agora Paulo diz, vocês lembram que nós falávamos que por sermos crentes em Cristo Jesus teríamos perseguição, e você viu o que aconteceu conosco aqui em Tessalônica? Aquelas seitas nos perseguindo, a ponto de nós sairmos daí. Isto é comum para quem quer viver uma vida de santidade. Meus irmãos, para nós concluirmos, se você quer viver uma vida de santidade, você vai passar por tribulações, em casa, no trabalho, com os amigos, com você mesmo, desconforto de você querer ser santo e o teu coração querer que você faça as coisas erradas. Então há uma briga interna muito grande. Mas sempre lembre disto, nós iremos passar por tribulações, nós iremos passar por momentos difíceis, porque somos crentes em Cristo Jesus. Mas temos bom ânimo, Cristo venceu, nós também venceremos. Qual é o procedimento correto do cristão? É olhar sempre para Cristo em qualquer circunstância. Que Deus te abençoe e fique na paz de Jesus.